noite, você que está nos assistindo. Boa noite aí pro Cabaninha. Cabaninha ou Bacaninha, Vonu? Bacaninha. Que está aí no Master aí. Hoje, não sei que troca foi essa de horário, mas ele hoje está aqui no cenário político. Ele está fazendo os cortes de câmera e isso aí que você vê mudando de câmera. Vai para a Vonu, vai para o entrevistado, vem para a gente e abre todo mundo. São os meninos do Master que estão fazendo aí para você. Então, boa noite aí, pessoal do Master, nossa equipe, os meninos aqui do estúdio, Isaías, Vitor, Tanga, Chupetinha, cada nome, menina. É Tanga. Top, né? Chupetinha, Cabaninha, tá bom demais. O programa de hoje vai falar sobre o pagamento dos salários atrasados da Prefeitura de Mossoró. Não dos salários, né? Pagamento de atrasados da Prefeitura de Mossoró. Tem benefícios aí, parte de remuneração, tem 13º. A gente conversa sobre esse assunto com o secretário municipal de Planejamento, Frank Felizardo, que já está aqui no estúdio com a gente. E eu tenho certeza que você deve ter alguma dúvida sobre esse assunto. Participe do programa de hoje através das nossas redes sociais. Você se identifica e manda sua mensagem pelo Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Boa noite, Vonúvio Prachedes, que também tem um apelido, é o Jack do Brasil. Dos tempos de Rádio Centenário de Caraúbas, Carol Ribeiro. Muito bem. Lá longe. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Terça-feira está longe do final de semana, mas a alegria já chega aqui no estúdio do Cenário Político TCM. A gente vai falar sobre Covid, a gente tem também informações da Câmara de Mossoró e a gente vai detalhar daqui a pouquinho também o fato de a Assembleia Legislativa suspender as sessões presenciais. As atividades presenciais também serão limitadas, restritivas lá na Assembleia Legislativa. Nós não temos, na verdade, a gente já começa a falar sobre esse assunto, viu, Carol Ribeiro? A Assembleia Legislativa, né? Que traz aí novas recomendações. A Assembleia Legislativa do Estado vai suspender as atividades entre os dias 1º e 5 de março. A medida foi tomada para permitir a desinfecção das instalações da sede do Poder Legislativo, como medida de enfrentamento ao coronavírus. Nesses dias, nada vai funcionar lá. Além disso, a partir de 8 de março, as atividades voltarão de acordo com a primeira fase do plano de retomada já aprovado, que prevê a permanência de apenas 20% dos servidores na casa. Os demais vão atuar em trabalho remoto. As sessões voltarão a ocorrer no dia 9, no formato virtual. A decisão foi anunciada pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira, durante a sessão plenária desta terça-feira. O parlamentar enfatizou o agravamento da situação de pandemia e a limitação do sistema de saúde do Estado e municípios em relação à quantidade de leitos de UTI para tratamento da Covid-19. Conforme esse plano de retomada, a presença de 20% dos servidores na casa permitirá o funcionamento das atividades essenciais do Legislativo. Também será mantido o expediente reduzido de segunda a quinta, das 8 da manhã a 1h da tarde, sendo proibido o acesso de visitantes e público externo neste período. O ato com a decisão vai ser publicado ainda nesta terça-feira e apresentará não apenas as medidas anunciadas por Ezequiel, o presidente da Casa, como também novos protocolos a serem adotados para o retorno à primeira fase. A Assembleia Legislativa tomou decisão semelhante no dia 18 de março do ano passado, quando suspendeu os trabalhos naquele momento inicial da pandemia. Carol, acabei de receber também a informação lá de Caraúbas, que suspendeu as atividades presenciais na Câmara Municipal daquele município. Segue aí também várias medidas de restrição do funcionamento da Câmara de Caraúbas e as sessões em formato virtual sendo exibidas aí através do YouTube. Aqui em Mossoró também tem restrições, né? Pois é, aqui em Mossoró a Câmara Municipal também definiu algumas restrições para as sessões plenárias. Inclusive, a entrada lá na Câmara Municipal está bem limitada, viu, Vonúvio? A Covid-19 volta a ser tema central aí
do nosso dia a dia, das decisões políticas. Quando os números começaram a baixar ali em setembro, outubro do ano passado, a gente começou a ter outras pautas, né? Porque por muitos meses o centro realmente foi a Covid-19 e agora nós estamos voltando a vivenciar essa realidade porque os números estão novamente subindo. A pandemia, a crise sanitária que estamos vivendo volta novamente para o centro das discussões e das decisões políticas, porque é o que nós precisamos nos concentrar agora, no que nós precisamos nos concentrar agora e prestar atenção quais são as decisões políticas em relação a isso. Por falar nisso, Vonúvio, o STF formou maioria no julgamento virtual que aconteceu hoje para permitir que estados e municípios possam importar e distribuir vacinas contra a Covid-19 registrada por órgãos reguladores estrangeiros previstos em lei, caso a Anvisa não avalie um eventual pedido apresentado no Brasil em até 72 horas. Ou seja, os estados e os municípios vão poder negociar diretamente com os laboratórios a compra de vacinas para a sua população. E, diante disso, a governadora Fátima Bezerra já publicou nas suas redes sociais, especificamente no Twitter, que o STF autorizou e já adianta que não vai perder tempo. Farei o que estiver ao meu alcance para garantir novas doses ao Rio Grande do Norte o quanto antes. Aqui o nosso compromisso é com a vida, foi o que disse a governadora Fátima Bezerra há pouco tempo, às 6h07, ela tuitou isso. Então, quando esteve aqui, Vonúvio, no mês passado, a governadora Fátima Bezerra adiantou que estava sim, que chegou a conversar com o laboratório que produz a Sputnik, a vacina Sputnik. Então, pode ser que realmente o governo do estado encontre meios, ela só não detalhou que meios são esses, para a compra dessas vacinas. O importante é que se encontre uma solução e que a população brasileira, o máximo possível, seja vacinada realmente diante aí dessa falha ou omissão do governo federal em relação às vacinas. Vonúvio. Pois é, Carol. Então a gente dá sequência aqui ao nosso cenário político. No próximo bloco a gente fala mais sobre as ações de enfrentamento à Covid aqui em Mossoró, no âmbito também da Câmara de Mossoró, na Câmara Municipal. O Frank Felizardo está aqui, é o secretário de Planejamento, né? E nesse primeiro momento, secretário, como foi pensado esse cronograma de pagamento desse salário atrasado do servidor municipal, que foi divulgado ontem? Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes do cenário político. A Prefeitura vem, desde o início da nossa gestão, numa grande discussão, num processo de análise de todas as características de dívidas que nós encontramos no município. Uma das prioritárias, e que nós divulgamos anteriormente, de extrema necessidade de análise, era a questão de folha de pagamento. Identificamos logo no início um débito do município de 11,7 milhões de reais com os servidores municipais. E isso composto de 3 formas. A gente tinha débitos relacionados à folha de pagamento de dezembro, nós tínhamos débitos relacionados ao 13º, isso compondo valores referentes aos salários fixos, e nós tínhamos um percentual de 13º referente aos valores variáveis que os servidores recebiam ao longo do ano. Então, a composição desses três itens nos deu esse montante de 11,7 milhões de reais, que nós nos comprometemos desde o início. No mês passado, nós fizemos uma divulgação das dívidas do município e colocamos algumas linhas de prioridade. Essa seria uma delas e nos comprometemos, e no dia 22, apresentar um cronograma de pagamento. Nos debruçamos com muito cuidado para que nós tivéssemos um cronograma de pagamento mais próximo do servidor, que a gente pudesse contemplar os servidores e principalmente os que tivessem um nível de maior vulnerabilidade.
e montamos esse calendário que foi divulgado ontem. Vamos então fazer um intervalo, aí no próximo bloco a gente detalha mais esse assunto do cenário político de hoje, daqui a pouquinho.